Boa noite, meus irmãos e amigos. É um prazer estarmos aqui juntamente com vocês. Para mim, é a segunda viagem que eu faço a Portugal. A outra vez eu só passei por aqui, fui para o Faro de Algarve, onde temos os irmãos. Nós tivemos uma boa reunião com eles e amanhã eu estarei indo para lá e depois para o Porto. E hoje é uma grande satisfação estar aqui com o Marco, a Sueli, o Rafael, que está no serviço, a Stephanie, e o Juan, a Monique e a Manuela e a Maite. Que Deus abençoe vocês, são amigos dos nossos irmãos que estão aqui. E nós vamos ter aqui uma reunião em família, né? Vamos ter uma ceia do Senhor também com eu e o Mário. E a gente trazemos uma mensagem que foi trazida por um profeta de Deus chamado William Marion Branham, que nasceu nos Estados Unidos e pregou de 48 até 1965 e deixou mais de 1.200 mensagens gravadas. E hoje a gente dá prosseguimento quando Deus levantou no Brasil também o pastor Osmar Rodrigues Costa para explicar aquilo que o profeta de Deus deixou revelado para nós. E essa mensagem ela tem se propagado por todo o mundo, com pequenos grupos, né, de pessoas que têm crido, porque não é uma teologia, é uma revelação da palavra de Deus. Também nós queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos que já estão chegando aqui através da internet, né? Deus abençoe a todos vocês. Está a sua mãe lá, uma Valdecira, uma Juliana lá em Alvorada, uma Ney lá em Caxias, uma Lucinei Bueno também. Irmão Márcio Escopel, lá em Sapucaia, que Deus abençoe. Vocês são de Sapucaia, né? E aqui, o culto aqui é de Sapucaia, né? E Sapucaia está conectado, né? Que Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé? Eu fiquei tossindo porque eu tomei a vacina e ela surtiu um efeito. O Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti, na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se tapará a boca de todos que falam mentira. Oremos juntos. Pai eterno, Deus todo-poderoso, nós nos encurvamos diante de Ti, rogando o perdão dos nossos pecados, pedindo a Tua misericórdia, convidando a Tua presença, o grande Espírito Santo, para fazer-se presente nesse ambiente, neste lugar, consagrar, Senhor, este lugar como santuário neste momento, abençoar cada um dos Teus filhos aqui, na audiência presente e também na invisível,
falar em nossos corações através da sua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podia sentar um pouquinho? Nós estamos aqui, meus irmãos, que estão nos acompanhando em todo o Brasil, na África. Nós estamos aqui em Lisboa, capital de Portugal. Eu cheguei ontem para uma viagem aqui de 10 dias aqui pelo país. Amanhã estarei indo para Faro para encontrar-se com os irmãos da família Covade. E teremos culto no fim de semana ali com eles. E no dia 20 estaremos juntamente ali com a família do irmão Kizan, a irmã Neide, o irmão Michel e a irmã Michele. E também estarei encontrando com o pastor Vilmar, que eu creio que está nos acompanhando aí na cidade do Porto, né? Que Deus abençoe ele, a família. E a irmã Janete também, que está morando ali em Londres, na Inglaterra, com o irmão Sérgio. Que Deus abençoe a todos vocês. E nós vamos cantar um cântico. Nosso culto aqui é curto, a gente quer ser bem objetivo. Bom se nós tivéssemos trazido o nosso cantor, né? Deus abençoe o Samuel, meu filho, né? Está nos acompanhando, ele é cantor mesmo. Vamos cantar aquele hino, Segura na Mão de Deus, que é o hino que todos nós conhecemos, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Amém. Amém. Tem uma água.
abençoe os irmãos. Nós vamos cantar um outro. Vamos cantar o poder do sangue. De teu pecado te queres livrar. Teu sangue tem poder, sim, tem poder. Almeja tu do maligno escapar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. E há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Amém. Nós vamos nesse momento nos colocar de pé. Vamos ler o livro de Isaías. Isaías capítulo 53. Reclamo Brasil é bem cedo agora. Muita gente está no serviço ainda. Isaías 53. Deus abençoe os irmãos aí de Rio Negrinho, Santa Catarina. Né? Deus abençoe o irmão Gabriel em Maceió. Né? Deus te abençoe. Né? Deus abençoe o irmão Jonas Pereira Dias, Sampaio do Sul, irmão João Marco Elegeda, irmão Diego Paiva, retransmitindo esse culto através da rádio WMB Osmar Brana em Belém do Pará. Lá do Pará, irmã Elodie, que Deus abençoa. É muita gente aqui, né, nos acompanhando.
Mas nós vamos para a mensagem, Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos curvar nossas cabeças e orar. Pai celestial, nossas cabeças estão curvadas, nosso rosto está voltado para o chão, da onde nós viemos, do pó. Nós reconhecemos que nada somos, Pai. O Senhor é o grande eu sou, o Elohim, aquele que existe de si mesmo, o Todo-Poderoso. Pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, que a Tua palavra revele as nossas vidas e diga para nós o que nós temos que fazer. Porque na vida que tudo passa, tudo termina, Pai. Nós sabemos que há somente uma coisa que não termina, é a Sua palavra. E se somos parte da Tua palavra, parte de Ti, nós estaremos contigo. Senhor, abençoa todos que estão aqui. Dê uma bênção toda especial. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós e o Senhor nos revela através da Sua palavra o que nós necessitamos. No nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Amém. Poder assentar, meus irmãos? Eu vou tentar falar um pouquinho aqui para vocês aqui e para os irmãos que estão nos acompanhando através da internet, né? Deus abençoa o irmão Mauro, que mora ali em Castelo, né? Eu falei ontem, Castelo Branco. Ele me conheceu em Angola, ele me lembrou, eu não lembrava. Deus te abençoe, viu, meu irmão? De repente, quem sabe, na próxima vez possamos nos encontrar. Vamos meditar um pouquinho nessas escrituras. Isaías 53. Uma escritura muito conhecida, e eu estava pensando num assunto e me veio essa escritura. Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Nós demos crédito à sua pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Você sabia que ele foi ferido por causa das nossas iniquidades? E os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. Às vezes as pessoas não sabem o que é pecado. Pecado é você não crer na palavra de Deus, porque pecado é incredulidade. Incredulidade é pecado. Então, qual é a falha perfeita, né? Eu estava pensando numa falha, né, perfeita. Tem que existir uma falha perfeita. Porque toda obra-prima tem que ter uma falha. Você sabe que um pregador americano, Cade, ele dizia que a falha tem que existir. Porque quem procura a falha vai ficar sem trabalho. Porque tem gente que procura só as falhas.
Então, uma obra perfeita tem que ter a falha. Para que tenha serviços que procura falha, todos os críticos, né? Então, toda obra perfeita tem que ter uma falha. Então, eu estava pensando na falha mais perfeita, né? Nós somos uma falha total. Não há nenhuma perfeição em nós. Nenhuma perfeição. Nosso corpo, quando é cremado, ele dizia o profeta de Deus que ele valia 84 centavos de dólar. Todo petróleo, todo alumínio, tudo que tem nele, vai num baúzinho. E aí às vezes a gente coloca um casaco, como eu estou colocando aqui, de 700, 800 reais, ou mais, de 1.000, 2.000, porque nós queremos valorizar o nosso corpo, nós queremos valorizar, mas aqui tudo passa, como tem o hino, tudo aqui passa. Veja quão imperfeito nós somos, Nós precisamos de sabonete, de perfume, porque senão a gente vai apodrecer. Precisamos de água, precisamos de comida. Então não somos perfeitos. Então o perfeito é Deus. Então se Deus está em você, aí você é perfeito. Quando a palavra fala do Monte Santo, não era o monte que era santo, era Jesus que estava no monte. Por isso que o monte estava santo. Não é a casa que é santa, perfeita, é Deus que você coloca na casa. A casa tem paz, tem harmonia, Você traz Deus. Coloca uma música de jazz, de rock, uma música daquela mais horríveis e baixa dentro da sua casa. Logo as aranhas, as baratas vão começar a querer entrar na sua casa. E logo você já vai começar a ter o quê ali? Já não vai haver mais harmonia dentro da sua casa. Não vai haver mais harmonia naquele casal. Porque a música, ela trabalha no subconsciente. Ela transmite uma mensagem subliminar no seu subconsciente. Às vezes as pessoas não sabem, porque nem nós conhecemos a nós mesmos. Nem nós conhecemos a nós mesmos. Aquele rapaz lá em Novo Hamburgo pegou uma arma e matou os pais. Enfrentou a polícia, todo mundo achava que era uma boa pessoa, mas nem ele conhecia ele. Por isso, nós precisamos do perfeito em nós, porque nós não conhecemos a nós. Porque o que tem numa música? Uma inspiração. É uma inspiração, não é um conhecimento. Você não estuda para ser um músico. Um dom, você nasce. E ele traz coisas boas e traz coisas ruins. É você que vai usar. Agora, o maior dom que a terra já recebeu foi o Filho de Deus, foi Jesus. Mas ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, não tinha nenhuma aparência. Ele foi desprezado. E nós hoje falamos, meu Deus, como mataram ele, como judiaram dele. Se eu tivesse ali, eu ia abraçar a ele, eu ia seguir a ele. Mas você não está lá, você está aqui. Você tem que seguir ele aqui. Ele disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Agora, Jesus não agradou a todos. Ele tinha uma igreja com milhares de pessoas, e um dia ele trouxe uma mensagem e o povo foi embora. São João capítulo 6. Ele chegou e disse, vocês têm que comer a minha carne, beber o meu sangue. Lê ali que você vai ver. As pessoas foram embora. Disseram,
pensava que estavam seguindo o Messias. Mas esse homem é um vampiro, é um canibal, né? Ensinando nós a comer a sua carne. E Jesus não deu explicação. Porque Deus você não recebe por conhecimento, mas sim por revelação. Você tem que crer no que ele diz, mesmo se você não entende. Ele foi embora. Eles foram embora. Depois de muito tempo, Jesus deu a última ceia. Primeira e última ceia que ele deu. Depois, nós, como vamos dar hoje aqui, aí ele explicou. Ele disse: este pão é a minha carne, o vinho é o meu sangue. Por que ele não explicou para eles? Não é para todos a explicação. Ele explicou. Na era de Sardes, 53, agora sejam cuidadosos, observe isto, diz nesse segundo verso que eu li, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Vocês sabem realmente qual é o significado de não perfeitas? É não cumpridas. Esta foi uma era não cumprida. Foi simplesmente o começo de volta. É por isso que a Bíblia a chama de reforma, não de restauração. Ele tinha começado na doutrina da justificação, que significava que a salvação era toda de Deus. Como Lutero pregou a soberania de Deus e a eleição. Ele sabia que ela era toda da graça. Ele separou a igreja do governo pela hierarquia eclesiástica. Ele despedaçou os ídolos, ele repeliu as confissões aos padres, ele denunciou o Papa. Foi maravilhosamente bom como ele começou, mas Deus tinha dito em 1500 anos antes: Lutero, você vai começar as coisas, mas sua era verá tudo isso não cumprido. Eu estou deixando isto para mais tarde. Deus chamou Lutero e disse: você vai começar, não vai terminar. Então uns começam e outros terminam. Agora, Lutero veio quando a igreja estava totalmente em trevas, protestou contra a igreja. Pela Bíblia ele mostrou todos os erros da igreja. Ele disse: aleluia, nosso Deus reina, ele conhece o fim desde o começo. Sim, Lutero foi seu mensageiro, o mensageiro aquela quinta era da igreja. Ele não parece, quando examinamos as falhas. Mas houve um homem chamado Jonas. Lutero teve muitas falhas, mas ele tinha uma qualidade. Ele veio com um ministério, ele veio para um trabalho, mas o crítico viu a falha de Lutero. Ele não viu a obra, o ministério que Lutero veio para fazer. Ele viu a falha. E assim, meus irmãos, acontece com todos os mensageiros de Deus. Quando eles vêm, aqueles que procuram as falhas nunca conseguem encontrar a qualidade, porque nós temos muitas falhas e as qualidades se escondem no meio de nossas falhas. Então, mas houve um homem também chamado Jonas. Ele teve falhas em sua vida. Ele foi um profeta, embora vocês e eu possamos não querer dizer isto na base de como ele agiu, mas Deus conhece os que são seus. E ele tem o seu caminho, assim como ele fez com Jonas. Ele tinha seu caminho com Lutero naquela era, e ele terá seu caminho até a consumação. Na era de Sardes, ainda, no 45, ele disse assim: não obstante, agora, se você vai pela história, você não vai encontrar Lutero como mensageiro desta era, porque Lutero teve muitas falhas. Se você vai pela história, você não vai encontrar em Brana o mensageiro à sétima era. Se você vai também pela história presente, você não vai encontrar Osmar Rodrigues Costa como João,
que Deus levantou para profetizar outra vez por causa das suas falhas. Agora, quando se fala de homem, o homem é feito de falhas. Ele é uma falha total. Não obstante, a taça das obras abomináveis não estava cheia ainda. Não somente Lutero, através do pobre julgamento, incitou a batalha que causou a morte de multidões. Se você vai na história, você vai ver que Deus chamou Lutero para um trabalho: traduzir a Bíblia. Somente para traduzir a Bíblia, para que a Bíblia fosse para a mão do povo. O povo tinha que conhecer a Bíblia, porque a igreja tirou a Bíblia da mão do povo. E Deus teve que levantar um padre católico chamado Martinho Lutero, um homem culto, um advogado, para poder traduzir a Bíblia. Porque logo viria John Wesley, um trabalho da santificação pela fé. E logo depois daquele trabalho viria a era pentecostal, a restauração dos dons. E depois viria a era da revelação da palavra. Então ele disse que, mas a parte de Zwingli, veja, Lutero levou muita gente a morrer por uma palavra: a política. Por isso o ministro nunca deve se envolver na política. Se perdeu Lutero? Não. Mas o seu tempo tinha terminado. Terminou o tempo de João Batista, entrou Jesus. Terminou o tempo de Pedro, entrou Paulo. Terminou o tempo de Paulo, entrou Irineu. Terminou o tempo de Irineu, entrou Martim. Terminou o tempo de Martim, veio Columba. Depois de Columba veio Lutero. Depois de Lutero veio Wesley. Depois de Wesley veio Branham. Então o tempo deles tinha terminado, e o tempo de Lutero tinha terminado. O tempo da esposa de Cristo, quando você souber que o mundo todo está numa terceira guerra mundial, porque nós estamos aqui na Europa, onde aconteceram duas grandes guerras mundiais. Foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E não era tempo ainda da destruição de tudo. Aquela Segunda Guerra Mundial foi para que os judeus voltassem para a sua pátria. Então Deus tocou as trombetas, que foi Hitler, Stalin, Mussolini e Eichmann. 6 milhões de judeus foram mortos em câmaras de gás, e os demais tiveram que voltar, porque eles terão que conhecer o Messias na sua pátria. Mas o mundo está a caminho de uma terceira guerra mundial. Isso é as escrituras, isso é a profecia. Não existe oração, não existe papa, ninguém para parar isso, porque é as escrituras, meus irmãos. Então, o que Deus requer de nós? Que estejamos prontos, preparados. Porque isso é como um boicote, é de uma noite para o dia. Calvino não fez menos. E assim por diante. Todos eles tiveram suas falhas, mas eles tiveram uma parte nessa restauração. A restauração não foi a obra perfeita. Lutero apenas deu início. A obra perfeita também não foi a graça, não foi a misericórdia. A obra perfeita é agora a revelação da palavra. Na mensagem Obra-Prima 52, o profeta de Deus diz assim: agora recordem que, na minha opinião, a obra-prima é o golpe que estragou o monumento de Moisés, obra-prima de Miguel Ângelo. Você sabe que Miguel Ângelo entrou naquela mata e trabalhou naquela pedra. E dentro de Miguel Ângelo, ele como artista,
ele tinha a imagem de Moisés. Quando não tinha vídeo, não tinha fotografia, mas ele tinha uma imagem que era Moisés, a barba, a estatura, e ele começou a esculpir. E quando ele terminou a sua obra-prima, a perfeição, ele queria que a imagem falasse, que a sua obra falasse. E ele pegou aquele martelo que tinha e ele bateu com toda a força no joelho e disse: fala, Moisés. E o irmão Branham diz que aquela ruptura naquele joelho é que aperfeiçoou a sua obra. Ali estava a perfeição. A perfeição de nossa salvação foi as marcas dos cravos de Jesus nas suas mãos. Foi o seu lado ferido, que ele foi ferido pelos malfeitores. Nós também temos que ter marcas em nossas vidas. Nós temos que ter aquela marca perfeita em nossas vidas, não imperfeitas. Então ele disse: e foi o golpe que cortou um lado de sobra-prima que trouxe a noiva. E quando o soldado romano furou no lado esquerdo do coração de Jesus, saiu sangue e água. E o profeta disse que ali saiu a sua noiva. Quando Deus colocou Adão para dormir, Deus fez uma incisão e tirou uma das suas costelas e transformou numa mulher. E ele disse: esse é osso dos teus ossos, carne de tua carne, sangue do teu sangue. Gente, nós temos de crer nessa palavra, porque se você é filho de Deus, você que está me ouvindo pela internet, você é parte de Deus. Deus não é perfeito sem você. Sem você, Deus é imperfeito, porque você saiu dele. Você tem que voltar para ele. Quando o homem casa com uma mulher, os dois se tornam um. Por isso eles têm que estar juntos, porque eles são um. Agora, isso aí é uma unidade composta. Não é uma unidade simples. Agora, você e Deus é uma unidade simples, não composta. Ele é Deus e você também. A mulher é herdeira, ela leva o nome do marido. E você, como noivo de Cristo, você leva o novo nome de Cristo hoje. Vou lembrar um pouquinho aqui para vocês. Agora nós os vemos como uma família, obra-prima do Jardim do Éden. Quão bonita é aquilo. E aquilo lhe agradou de tal forma, até que ele descansou. Então, ele diz: eu descansarei. Todos os profetas tiveram falha. Moisés teve falha, Elias teve falha, João Batista, todos tiveram falhas, porque eles eram humanos. Quando se fala de humanos, eles têm falha. Por isso você tem que entender o filho, Você vai educando ele, você vai entendendo, ele vai crescendo. Você é o seu exemplo. O pai é o exemplo do filho. A mãe é exemplo para a sua filha. Os filhos estão seguindo os passos do pai. É igual aquele menino que estava seguindo o pai. E o pai entrou numa taberna, num bar, beberam e saiu cambaleando. E o filho também estava cambaleando atrás. E o pai olhou e disse: menino, o que está fazendo? Ele disse: eu estou te seguindo. Todos os profetas tiveram falha. Todos um destino. Às vezes as pessoas pensam que o pastor é perfeito. Perfeito que está nele. Ele é um homem. Que os irmãos são perfeitos. Perfeito é o que está nele. Se você tem Cristo, você é perfeito. Ele saiu de você, você já não é mais perfeito. Perfeito é Cristo. Nós somos humanos, temos falha. Mas aqui, por último, todos têm um destino.
Interessante, né? O destino que ninguém foge. Nós não fugimos do destino. Às vezes você não quer passar, mas não tem outro caminho. Você tem que passar por ali. Todos têm destinos diferentes, mas todos nós temos. Mas é que por último, vindo através daquilo, finalmente vem a obra-prima, a perfeita. Deus, como Ele trabalhou em Adão, né? Primeiro Ele fez um homem espírito, né? Depois Ele fez um boneco de barro e colocou aquele homem espírito ali. E Ele levantou o homem perfeito. E Deus está trabalhando em nós, dentro de nós, não é fora. Quem trabalha fora é o homem, mas Deus trabalha dentro de você. Até que você chega àquela estatura perfeita de um varão. Você chega àquela fé perfeita, aquela virtude perfeita, né? Aquela ciência, aquela piedade perfeita, aquela paciência. E você vai crescendo, é como uma pirâmide, até chegar àquele amor fraternal. É o que ensina as Escrituras. Nenhuma falha nele de maneira alguma. Tão perfeito, esse foi Cristo. Veja, e eles não viram nele nenhum parecer. Deus viu a perfeição dele. Tudo nele era perfeito. E o homem olhava e não via nada perfeito. O homem chamava ele de demônio, de Beelzebu. Eles olhavam por fora. Deus, Ele quer te olhar por dentro. Deus quer te conhecer por dentro. Deus não quer te conhecer por fora. Deus trabalha de dentro para fora. Agora, quando nós nos rendemos a Deus, não aceitar Jesus como Salvador somente, mas como Senhor, aquele que domina, aquele que te controla, aquele que diz para você o que você tem que fazer. Perfeito, refletindo o construtor em si mesmo, a sua própria imagem estava refletida em sua obra. Deus e Cristo eram um, de tal forma que Ele até colocou o seu Espírito nele. E o que é que Ele quer fazer conosco hoje? Que nós sejamos um com Ele. Essa falha fundindo com essa perfeição. Essa falha somos nós. A batalha diária que nós enfrentamos, que a maior batalha é aqui, na mente. Porque às vezes nós pensamos nos nossos inimigos, nós mesmos é que somos inimigos nossos. Então nós temos que realmente fundir essa falha com o perfeito, com Deus. Deus e Cristo se tornaram um. Aquilo que os homens olharam e não viram nenhuma perfeição, não viram nada bom, Deus se fundiu nele. Então ele disse: onde Moisés, Deus e seu trabalho de escultura, sua obra-prima, onde Moisés estava no trabalho ou melhor, Miguel Ângelo era uma obra de escultura que estava morta, que ela foi feita de pedra. Mas aqui o construtor da obra-prima, quando ele estava com sua obra perfeita, ele entrou nela. Aquilo estava materializado em Miguel Ângelo. Dentro dele aquela obra, a escultura de Moisés era tão perfeita dentro dele, que dentro dele ele disse: não, ela tem que falar. E ele bateu o martelo. E às vezes Deus tem que, depois que ele termina conosco, ele bate o martelo. Aí as pessoas olham a falha, porque qualquer um que chega, se a pessoa, o lençol aqui, branquinho, uma manchinha de tinta. Primeira coisa de quem procura a falha é a manchinha de tinta. E ninguém vê o bordado tão lindo. Não, é aquela falha.
Aonde você falhou? É o homem que olha. Deus não. Deus olha aquele bordado lindo ali. Deus olha aquela fé que você tem, aquela virtude que você tem, aquele amor que você tem. É isso que Deus olha em você. O homem não. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, e a fulana fez isso, aquilo. Mas Deus não olha assim. Deus não vê, como disse Samuel, o profeta, Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. Tão perfeito o Redentor do homem, tão perfeito, tão pio, mesmo não havendo nele nenhuma beleza para que pudéssemos desejar. Quando esse filho do Deus vivo, nascido de uma virgem, se tornou tão perfeito e humilde, e a imagem de Deus, até que o grande mestre que havia trazido a sua vida através dos profetas, ele era o cumprimento de todos os profetas. Ele era tão perfeito, até que Deus viu isto, ele o feriu e gritou: fala. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu! Você lembra que Moisés feriu a rocha para que o povo rebelde bebesse água? Jesus também foi ferido para que o povo rebelde tivesse vida, prosperasse. Estava vendo um vídeo na internet, as milhares de pessoas buscando bênção. Salvação você não vê ninguém buscando, vida eterna você não vê ninguém buscando, mas prosperidade. Mas aqui tudo passa, tudo é passageiro. Deus sabe o que você precisa e Deus te dá. Quando você não é ambicioso, ganancioso, Deus te dá. Deus te dá em abundância. Em abundância. Então ele disse: fala. É tão perfeito que ele diz: fala, como Miguel Ângelo fez. Fala. E assim, quando ele termina conosco, quando ele termina: fulano virou crente. É a obra perfeita. É que Deus deu um toque ali. Deus fez uma rachadura. Deus bateu ali. E as pessoas olham: ai, crente. Crente não faz isso. Não, não é o crente que não faz. É Deus que não faz. É Jesus Cristo que não faz. Estou pregando para vocês ali, para eles aqui. Miguel Ângelo não poderia reproduzir aquilo outra vez. Jesus não virá para morrer outra vez. Brana não virá para revelar os selos outra vez. João não virá para reprofetizar ou profetizar outra vez esta mensagem. Nós já temos, é só apertar o play, ouvir, alimentar-se. Miguel Ângelo não poderia reproduzir aquilo outra vez, ele não poderia colocar aquilo de volta, mas Deus vai fazer isso. Ele vai trazer essa noivinha que foi ferida lá atrás, em um lado da palavra original, e aí está ela, aí está a obra-prima, a família de volta outra vez no Jardim do Éden, aquele lugar tão perfeito. A gente vê a condição deste mundo hoje. Para um país você pode viajar, para outro você não pode. Mas Deus vai estar nos levando de volta. E não nesse corpo, mas os que partiram virão num corpo glorificado. Nós seremos mudados e transformados para um jardim do Éden. Aqui nessa terra, primeiro milênio, 1000 anos de paz, sem guerra, sem pecado, sem bebida, sem tabaco, sem drogas, sem política. E depois do juízo do trono branco, porque todos terão que se comparecer perante Deus, para dar conta daquilo que você fez, bem ou mal, através do corpo. Mas ele prometeu um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça.
depois de aqui você precisa pegar um avião para ir ao Brasil. Não. Você está nesse corpo, mas ali você viajará no pensamento. No pensamento. Se você vai de navio, demora mais. Vai de avião, demora menos. Mas você pode imaginar a sua casa lá. E o que te impede é esse corpo. Mas Jesus prometeu para nós: se eu vou vos preparar lugar, quando eu for vos preparar lugar, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Malaquias 4 é para trazer de volta, parágrafo 160. De volta ao original, ela é ferida do corpo da igreja, ferida com seu mestre para o mesmo propósito. Ela é a palavra. Da mesma forma que José foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra. Jesus foi ferido pelos seus irmãos, porque ele era a palavra. A igreja é ferida, não, a noiva é ferida pela igreja, porque ela é a palavra. É onde a noiva está saindo da igreja, natural explicando o espiritual. E essa igreja incrédula hoje, ela está ferindo essa palavra, ela está ferindo essa mensagem dessa última hora. Como o Senhor foi ferido. Aí estão os seus estágios outra vez. 1, 2, 3, vê? Exatamente certo. A palavra vivendo em ação, a Bíblia noiva, não alguma noiva feita pelo homem, a noiva Bíblia. Gente, nós não estamos anunciando uma placa de igreja. Quanto engano tem hoje, né? Alguém diz: olha, eu sou da igreja tal, eu sou tal, tal, e uma não concorda com a outra. Uma não concorda com a outra. Como é que vai ser o céu para eles? Um crê de um jeito, outro crê de outro. O irmão Bruno pregou a mensagem: a união invisível da noiva de Cristo. Ele é que está chamando a sua noiva, porque ele trabalha dentro. Ele mexe com a sua alma, é dentro do seu coração. Ele que está unindo esse corpo espiritual, porque Deus é espírito. Sua noiva é espiritual também. Não é uma noiva física, é uma noiva espiritual hoje, que vai entrar naquele corpo glorificado. Veja, meus irmãos, ela está sozinha, ela é ferida por todas as denominações, de acordo com Apocalipse 3. Ela é ferida, está fora da era da igreja de Laodiceia, na qual ela foi criada. Ela está fora, não está dentro desta era morna e indiferente. Agora, o que ele disse em Apocalipse 10? O que aconteceria? Para que foi a viagem para Tucson? Para abrir a igreja, nos dias da mensagem do sétimo anjo, mensagem do sétimo anjo, toda a palavra de Deus seria manifestada, o selo que todo tal havia deixado, e a razão, e tudo sobre isto seria manifestado nesse tempo. Agora, aquele último selo, aquela última mensagem que Deus disse para o irmão Branham: não diga a ninguém, ela tinha que ser manifestada, aquele sétimo selo tinha que ser revelado, e ele tinha que ser revelado pelo ministério da esposa, revelado por João para a igreja nesse dia, aquele sétimo selo. Porque nós sabemos que a igreja não sabia quem era o sétimo selo. Vocês não sabiam, vocês só ficaram sabendo depois que ouviram aquele CD, e vocês saíram pregando isto, porque vocês plagiaram o CD, vocês não sabiam, vocês criminosamente pregam a mensagem que não é de vocês.
porque vocês não disseram da onde é que vieram. Então disse o profeta: então nós vemos isto. Então, onde estamos nós? Há somente uma coisa: a colheita está aqui. Gente, não é tempo de semeadura, de grandes campanhas de evangelismo, cura divina, é um tempo de colheita. Estamos no final, 2024. Para a noiva gentia, é a última geração para ela. Houve a geração que Israel voltou para a sua pátria. Houve a geração da revelação dos selos. Agora é a geração do rapto, do arrebatamento. Então ele disse que a colheita está aqui, ela está bem madura, ela está pronta agora para a vinda. 168. Observe, não, nunca será isto. No tempo da colheita, a semente está de volta em sua condição original. Tem um ponto muito importante aqui. E deve ter toda a palavra em ordem para ser a semente. E não pode ter a metade da semente, não vai nascer. Se for a metade, não nasce. Se for uma parte, não nasce. Vocês que ainda pregam a mensagem precursora, isso é a metade da semente. Isso não nasce, isso não leva no arrebatamento. O profeta diz: com o que temos, não podemos subir. Era necessário a revelação dos 7 trovões, que nos dá a fé de transformação, de mudança. Então ele disse: e não pode ter a metade da semente. Você pode ver isso no natural, parte a semente no meio, não vai nascer. Isso não cresceria. Ela pode até apodrecer. Está faltando a outra parte. Isso tem que ser a semente inteira. Isso tem que ser. Qual é a semente inteira? Você pega Apocalipse 10, do 1 ao 11, e você vai do 1 ao 7, é uma parte da semente. 8 ao 11 é a outra parte da semente. Então, você tem que juntar as duas partes. Quando os chineses chegaram nos Estados Unidos, não sabiam inglês. E eles tinham lavanderia. E quando levavam as roupas para o chinês, ele rasgava um pedaço de papel e te dava. E ficava com a outra metade. Quando você vinha buscar a roupa, ele pegava aquela metade e encaixava. Se não encaixava, ele não te entregava a roupa. Então, as duas metades, Apocalipse 10, 1 a 7, Apocalipse 10, 8 a 11, João e Brana, esposo e esposa tem que se encaixar, tem que ser um. As duas partes da semente. Senão não tem rapto para ela. Terminando. Isso não tem que manifestar dizendo: eu creio no batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Eu creio no falar em língua. Isso é simplesmente parte da semente. Você pode crer em parte da palavra de Deus, em parte de Deus, em parte da mensagem de João, mas não é toda a palavra. O que ele vai levar é toda a palavra. Tem que encaixar com aquele que está descendo, a outra parte. Porque ele só é perfeito com você. Ele só é perfeito com a sua esposa, com a sua noiva. Então ele disse aqui: mas agora isso já está adicionado nisto, aleluia. Vê? A vida, não os dons, a vida dos dons. Vê? Vê o que quero dizer? Por isso você tem que ouvir a palavra. Nós estamos vivendo numa era de ouvir. Não é nem mais uma era de leitura, mas de ouvir. Porque a fé vem para ouvir. Tudo hoje é ouvir. Você sai na rua aí, o povo tudo de fone de ouvido, ouvindo. Você não sai na rua, de primeiro você tropeçava num senhor, né? Lendo um jornal. Hoje você tropeça em alguém com um celular, mas ele tem um fone de ouvido. Ele tem um fone de ouvido. Porque a boca do espírito é o ouvido, não é que isso aqui é a boca do corpo, para comer arroz, feijão,
né? Mas a boca da alma é aqui. Você tem que ver com o que você se alimenta. O que você coloca no seu corpo natural. O que você coloca no seu corpo espiritual. Vou terminando aqui. Estamos no fim do tempo, irmãos. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Pastor Mendes, a primeira mensagem e a última mensagem são a mesma. Tem que encaixar. Tem que encaixar a primeira e a última mensagem. O pedacinho de papel que foi rasgado tem que encaixar. Se não encaixar, você não pode levar suas roupas. Tem que encaixar. Atos 2:38, batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. A Santa Ceia com lava-pés, segundo São João 13, com pão asno, segundo vinho, 1 Coríntios 11, tem que encaixar com a mensagem da hora, com a mensagem do dia. A última mensagem são a mesma coisa. Eu sou Alfa, eu sou Ômega. Em outras palavras, eu sou Jesus, eu sou Brana. Você diz, mas isto está na Bíblia? Está na mensagem? Está na Bíblia e está na mensagem. O que falta nas pessoas hoje é conhecer a Bíblia. O que faltou das pessoas no dia de Jesus era conhecer as Escrituras. Eles não teriam crucificado a Cristo, porque as Escrituras falavam dele. O que falta nas pessoas hoje é conhecer essa mensagem que nos trouxe o William Branham. É que você está se alimentando de outra fonte. Você está bebendo de outra fonte. Você não está bebendo na fonte certa. Você não está comendo o livrinho certo. Hoje está cheio de livrinho na terra. Mas só tem um que comeu o livrinho. E se você não comer através dele, ouvindo, apertando play, você vai se sentir mal. Ele disse, eu sou Alfa, eu sou Ômega. Haverá um dia que não será chamado nem dia nem noite, mas no entardecer haverá luz, vê? Alfa e Ômega, isto é o primeiro e o último. Oh, meus irmãos, Deus assim abençoa cada um de vocês através da internet. Nós não temos tempo, né, de ler todo o nome de vocês aqui, mas é muita gente, e muita gente mesmo. Que Deus assim vos abençoe, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que aqui já é 21 horas e 16 minutos, e lá no Brasil tá cedo, né? É apenas 6 horas e 20 minutos. Nós aqui já está na hora de dormir, né? Que Deus abençoe a cada um, no nome do Senhor. Desculpa eu irritação na garganta devido à vacina, mas nós vamos ler as Escrituras. Amanhã estarei em Faro, mas não terei culto amanhã, mas eu acredito que sábado e domingo nós teremos culto ali na casa dos Cobade. São Mateus, capítulo 26. Verso 26. Vou fazer uma coisinha ali. É que o povo fica curioso, né? O pessoal quer saber, conhecer vocês aqui. Estamos aqui no lado do irmão Mário. Aí esse povo aqui é tudo de Sapucaia. Só está faltando o Rafael, que é de Campinas, né? Está no serviço. Amém. O pessoal aqui é tudo de Sapucaia. Deus abençoe vocês que têm nos acompanhado, né?